galera, está começando mais um momento reflexivo, que é ao vivo, nossa página oficial. Quero agradecer a todos que nos curtem, que compartilham, que nos acompanham. Quero agradecer de coração a todos também que lembraram, por sua vez, do meu aniversário. Vocês tornam esse dia muito mais especial do que já é. Muito obrigado pelo carinho de todos que mandaram mensagem, de todos que estiveram aí acompanhando, né, conosco e me mandaram mensagem ao longo do dia, tá bom? Vocês são muito preciosos e importantes para mim. Muito obrigado pelo carinho de todos que tornaram essa data mais especial do que já é. Quero agradecer de coração a todos. Algo importante que eu quero frisar nesse dia tão especial é na questão dos nossos atendimentos. Nós ainda estamos dando a consulta gratuita. Vocês podem estar entrando aí, agendando, tá bom? Basta curtir a nossa página e agendar aqui a consulta comigo via WhatsApp, tá bom? E já tem um botão aqui na página, tá facinho de encontrar aqui, tá? Um outro sim, nós também estamos a todo vapor com o projeto Amigo da Mente. Então quem quiser participar, né, pode estar participando, basta se inscrever no site para ter o acesso a um conteúdo exclusivo e posteriormente também as outras coisas, né, os acessos às palestras, a toda a estrutura que montamos aí. Bem bacana, né? Com apenas uma contribuição simbólica para podermos aqui manter, né, os custos do projeto, né? Nós estaremos aí atendendo o projeto, e a ideia do projeto é atender o maior número de pessoas possíveis, né? Então você aproveita aí, né, o projeto, né, faça uso dele, então, para que você seja alcançado. Uma contribuição pequena, né, menos de R$2 por dia, você estará participando e estará tendo o seu tratamento completo, que é uma contribuição mensal para mantermos o projeto. Você vai ter o acesso exclusivo, palestras, textos, além do próprio acompanhamento aqui de minha própria pessoa via WhatsApp aqui, a hora que você necessitar, manda mensagem, nós estaremos de prontidão, estaremos realizando as consultas e muitas outras coisas aí, né, estão por vir ainda nesse projeto, né? Ainda tem umas dinâmicas bem bacanas, né, que serão realizadas também, né, nessa perspectiva do tratamento psíquico, e entre N coisas aí que estamos projetando, né, para o longo, né, do desenrolar do nosso projeto. Então não perca, tem muita novidade aí chegando, muita coisa bacana para ajudar mesmo, dar aquela força para você que não tem condição financeira de, né, realizar o tratamento. À medida que alguns doadores vão chegando, nós também vamos encaixando, né, algumas pessoas aí, tá bom? Então, mas as vagas são limitadas, portanto você precisa, né, fazer isso de forma rápida para que as vagas não se esgotem, tá bom? Então, você quer se inscrever, já vem comigo aqui no WhatsApp, tá? Já fala comigo aqui no Messenger, qualquer via que eu mesmo estarei te respondendo, ok? Nós estamos aí fornecendo também, né, além desses atendimentos, né, estamos aí com uma amplitude aí, depois posteriormente, de palestras e até algumas presenciais. Então, para você que quer ter essa oportunidade, então você já procura aqui, né, procura estar bem informado
né? Se inscreve lá no nosso canal do WhatsApp também, onde nós estaremos atualizando com as demais coisas, tá bom? Vocês vão gostar abundantemente, vocês serão abundantemente fortalecidos, né, por essa energia, por esses tratamentos e auxílios psíquicos. Vocês vão ter mentoria e muitas outras coisas mais. É só participar do projeto aí, tá bom? O projeto é bacana e a ideia é atender a todos os depressivos que nós conseguimos ter conexão com eles. Depressão, ansiedade, entre outras coisas. A ideia é abarcar uma grande massa mesmo que sofre desses males e não tem condições financeiras, tá bom? Já estou dando um alô aqui para os meus amigos que estão compartilhando comigo aqui no Instagram, meu amigo Douglas, meu amigo pastor e amigo pastor Douglas, que está ali desenvolvendo um trabalho ali de arte nos paletes. Está aqui conosco, uma boa noite, minha Candazen, que entrou conosco aqui, a todos que estão conosco também via Facebook. Então, ao Jorna, minha amiga Cristina, e a todos os outros que irão adentrar aí. Agora, com muita alegria, vamos entrar na nossa reflexão de hoje. Reflexão bem pertinente aos tempos que estamos enfrentando. Minha reflexão hoje é baseada numa frase de um autor desconhecido, mas um texto que eu creio expressar bem o que algumas pessoas nesse instante estão passando. A frase diz: é a posição das velas e não o vento que determina o caminho que seguimos. Veja, o vento por si só, ele é um motivo de grande medo por parte de muitos, por tudo aquilo que ele representa, por tudo aquilo que causa quando passa por um determinado lugar. Quem de nós não teme o vento, ou nunca temeu? Quem de nós que estávamos na rua, andando, compartilhando de qualquer outra coisa, que avistou o vento se aproximando, que teve a sensação de que ele se aproximava, sentia o seu ruivar pelos lados de onde estava e não temeu, por ser atingido, principalmente em estados e países onde o furacão é um fator que acontece por inúmeras vezes, dizima vidas e casas, tirando tudo que muitas pessoas têm. Mas veja, quando falamos de vento, nós aliamos a situação do estrago que ele faz por onde passa. Ele torna-se assim um fenômeno temido pelas mais diversas classes sociais. Se você perguntar para um rico se ele teme o vento, ou um pobre, ele vai ter talvez a mesma compreensão, a mesma concepção a respeito do vento. Mas isso analisando pela ótica do poder que ele tem, a ótica do poder que ele tem de destruição. Pelo seu poder de destruição, então teme-se essa questão de ventar, de acabar com tudo. Nós tememos muito isso, que o vento destrua tudo aquilo que nós temos. Mas veja, o mesmo vento que muitos temem, que apaga o fogo do fogão, apaga a chama que eu preciso, é o mesmo vento que, de alguma forma, ajuda o navegante do seu barco a chegar no seu destino. Um dos maiores temores de quem possui um barco e está a navegar
se faz na ausência de vento. Por exemplo, pergunte para algum garoto que esteja soltando pipa se ele não deseja que vente. Então ele vai correr ao contrário do vento para que a sua pipa suba no ar. Ele conta com o vento, né? A pipa dele só vai alcançar os céus quando ela ir de encontro ao vento, não em seu favor, mas contra ele, não é verdade? E já paramos para refletir que os mesmos ventos que destroem são talvez os mesmos ventos que nos farão a chegar a lugares seguros no curso de nossa existência. Já parou para notar esse tipo de coisa? Né? O mesmo vento que destrói, que arrasa, que derruba, que apaga a chama, é o mesmo vento que em outra circunstância lhe fará chegar no lugar seguro, lhe trará segurança. O interessante é que para chegar no sentido da vida, nós e o barco somos muito parecidos, né? Porque veja, pode ventar uma viagem toda e um viajante de um barco, mas esse mesmo viajante, se ousar virar as velas e deixar as velas para que ele utilize-se do vento para chegar em algum lugar, então o vento, pelo menos para ele, não será algo desastroso, será algo produtivo. Né? Produtivo de forma que ele usará este recurso ao seu favor. Ele não irá contra apenas o vento, né? Ele não vai fazer nada que o vento não lhe permita fazer. Ele vai usar as circunstâncias do vento para chegar em um determinado lugar. Então veja, é paradoxal a coisa. O mesmo vento que nós tememos, mesmo vento que por vezes nos assola e por algumas nos destrói, é o mesmo que nos leva ao lugar certo e ao destino correto. Então veja, o que tem determinado o caminho que temos traçado até os dias de hoje? Nós costumamos, por diversas vezes no curso de existência, a dizer que essa ou aquela determinada coisa se fez por conta do acaso, por conta da situação, né, que não tinha um jeito de se fazer, não que algumas não tenham, algumas encontram apenas uma saída e entram por ela, talvez pelo momento em que se enfrenta, não sei, né? Porque cada indivíduo sofre diferentes coisas, mas você já parou para pensar que tudo isso, todo esse devaneio, toda essa situação do eu não tenho outra alternativa pode ser justamente a estratégia que você deva usar para chegar ao seu destino? Talvez não seja isso que os ventos da vida estão te trazendo, estão te fazendo entender? Porque entenda, nós queremos chegar aonde nós queremos. Nós queremos chegar aonde nós projetamos. Nós não queremos mudar aquilo que nós pensamos e não queremos também que as coisas tomem uma proporção que fuja de nosso domínio. Nós somos assim, somos seres que queremos dominar as situações. Somos seres instintivamente dominadores das coisas, né? E queremos dominar as situações para que elas aconteçam de acordo com o nosso interesse, com aquilo que nós precisamos, com aquilo que nós pensamos
e desta forma as coisas vão acontecendo desordenadamente e nós não chegamos a lugar nenhum, porque não usamos o vento que está soprando ao nosso favor. Não usamos essa questão do ventar, essa questão, nós usamos o vento como um empecilho e não como auxílio. Nem tudo nessa vida é empecilho, algumas coisas são auxílio, mas eu enxergo o empecilho. Eu fiz a live ontem, este tema casa-se muito com o tema anterior que fizemos, né, o de ontem, onde falava que nós precisamos mudar os olhos e não as paisagens. A paisagem pode ser a mesma, mas ela torna-se diferente quando eu olho, quando a minha ótica é diferente. Isso é semelhante ao vento. O vento, quando eu enxergo algo, entendo, quando eu já tenho o preconceito, eu já tenho a concepção em mim de que aquela situação, de que aquele problema, que aquilo é um problema e que ele será um problema, ele não poderá ser usado ao meu favor, logo eu irei de modo a resolvê-lo, logo eu irei contra ele. Mas e se o que está se demonstrando problema se demonstra problema porque não tenho eu encarado da forma correta? E se ao invés do vento que está soprando ser usado como contratempo para que eu não chegue a um determinado lugar, eu torne ele auxílio para que me leve até o determinado lugar? Um dos exemplos mais claros disso, e há muitos exemplos que eu poderia citar aqui, por exemplo, o Walt Disney, né, quando recusado pelas muitas empresas alegando que ele não possuía criatividade para desenhar, criou o seu próprio império, né, fazendo os seus desenhos próprios. O vento não fez impedir, os ventos são as interposições que se colocam diante de nós. São as seguidas problemáticas que se apresentam no curso de nossa existência e que nós, não conseguindo comandar e realizar aquilo que precisa ser feito, só vamos andar de mal a pior. Só vamos andar batendo cabeça e não chegando simplesmente a lugar algum. Porque é assim que fazemos. É assim que lidamos com todas essas coisas. Aquilo que nos atrapalha, de cara, nossa primeira situação, aquilo que vem à nossa mente fazer, não, eu preciso ir contra isso. Eu preciso impedir, eu preciso sanar este mal. Mas se este mal, essa situação não for uma situação para ser sanada, mas sim uma situação que seja uma mola propulsora de te levar a algum lugar. Os marinheiros, os navegantes dos barcos à vela fazem isso. E o barco à vela, ele sintetiza muito aquilo que a gente é. O que nós somos é um barco frágil, o barco à vela. Um barco frágil, veja que dos barcos que existem, creio ser um dos mais frágeis a viagens longas é o barco à vela. Porque o barco à vela, ele não tem um domínio próprio, falando propriamente no sentido mais intrínseco da palavra de domínio, ele não possui um domínio próprio. Ele está condicionante ao vento, ele pode sair e está muito bem navegando e chegando ao seu destino e surgir outros ventos que o conduzam a outros lugares e a outras situações. Já parou para pensar aonde o vento ou os ventos da sua existência estão lhe conduzindo? Não conduzindo naquilo que você enxerga, mas conduzindo nas situações que talvez você ainda não enxergou.
O que falta a nós para enxergarmos no meio do vento? Nós sabemos que o vento é invisível, nós não enxergamos. O que será que nós não estamos enxergando no meio do vento? Veja que a frase é simples, é a posição das velas e não o vento que determina o caminho que seguimos. Algumas pessoas tornam-se ruins, né, vamos dizer assim, de ruins, que eu digo de atitudes ruins, porque dizem que uma dada situação lhe obrigou. Algumas situações nós não temos saído e eu até entendo, que são perfeitamente compreensíveis. Mas todas as situações que agimos de uma determinada forma que entendemos ser errado, no fundo de uma reflexão um pouco mais intrínseca, vai nos dar outra gama de opções que nós não enxergamos por conta do momento. Entenda, o vento, quando bate em nossa face, quando levanta toda aquela poeira, impede as nossas vistas de enxergar o que está ao nosso redor, bem como a nossa realidade. Nós temos a mente turva, né? A nossa ótica é turva a respeito de inúmeras coisas. E o vento atrapalha essa visão. O vento atrapalha esse meu enxergar diferenciado, esse meu olhar diferenciado para aquela determinada coisa. O vento não permite que eu preste atenção, porque o vento sacode, o vento balança, o vento faz a desordem. Se for pensar, pensamos nesse parâmetro, até se formos com o âmbito teológico, como a história, uma das histórias mais famosas que existem nas escrituras, que é a história de José. É alguém que foi caluniado, preso, e aparou e terminou no lugar onde justamente era o lugar que ele sonhou estar. Então veja, é a posição das velas e não o vento em si próprio que vai determinar aquilo que você será ou aquilo que você é. Ou seja, não são os fatores externos que te levarão a chegar no objetivo que você quer, mas sim o que está dentro de você. Se o que estiver dentro de você for superior a toda esta situação, então você vai moldar esta situação para que você chegue lá. E caso você não consiga ir sozinho, a vida, os céus, seja lá como você crê, Deus, ou você não crê, te levarão a essas situações. A vida te dará essas oportunidades de encontrar quem te ajude a pensar desta maneira e te ajude a enxergar a partir desta ótica. Mas aonde nós queremos chegar? E o que estamos deixando de enxergar no meio do vento? No meio daquilo que nos tira do sério, nos tira do chão, né? E acaba de fato com as nossas estruturas. Onde pretendemos chegar? Veja só, o vento pode ser avassalador, mas se eu souber usar a vela do barco, eu chego no lugar certo. E sabe qual que é o problema de muita gente? É que no barco a vela, ele tenta ser maior do que o vento. Veja só. Eu acabei de dizer, você talvez alguém diga que eu estou entrando em contradição, mas não estou. Veja só. O seu objetivo ser maior do que o vento é uma coisa. Agora você ser superior a tudo e querer enfrentar as coisas de modo ignorante é outra. Quando eu digo de modo ignorante, digo baseado na premissa de que algumas pessoas tentam ser fortes a tal ponto e matando elas mesmas, né? Algumas, as mais fortes tempestades,
se você procurar um bom artigo que fala disso, são enfrentadas até mesmo deitadas pelos tripulantes do barco, para que eles não saiam, eles não caiam do barco. Mas alguns sujeitos não acham ser tão inquebráveis e invencíveis que situações onde ele precisa se diminuir, talvez, ele quer enfrentar aquilo de pé, de peito aberto, como se ele fosse um ser soberano e imortal. Entenda, não se sinta fraco quando você precisar chorar. Não se sinta menos ou menor quando tudo que lhe sobrar para expor sejam as suas lágrimas e as suas emoções. Você é humano e os humanos por vezes caem, mas levantam, né? Os humanos, os seres humanos como nós, possuem sentimentos, e seres recheados e com todos os sentimentos que nos avassalam a nossa existência, se tornam situações em que tomar decisões é difícil, se torna um peso incalculável à nossa existência. Lembra-se do fato de que o vento, a energia eólica, nos traz até energia. Ou seja, aquilo que nos esgota nos traz energia. Olha que antagônico, que paradoxal é essa situação. Aquilo é a mesma coisa, é o vento que produz energia, é o mesmo que nos desgasta. O vento que derruba é o mesmo que me faz, o mesmo vento que me provoca insegurança ao caminhar, é o mesmo que me dá segurança quando me faz chegar a um lugar seguro. Só que algumas pessoas não querem chegar ao destino com o vento. Todos nós precisamos, a vida não entrega motores a ninguém. A existência não dá essa liberdade, vamos dizer assim. E nós precisamos da vela. Precisamos da vela, precisamos usar aquilo que temos em nosso interior, no interior de nosso barco, para chegarmos ao nosso destino. Esses dias eu fiz uma live aqui falando de uma frase que dizia que o que faz nós sermos, passarmos pelas situações diferenciadas, o que faz nós sobressairmos, no curso da existência não é propriamente a força, não é a força que traz a resistência, mas sim a flexibilidade de adaptação às situações que nos ocorrem. Então a questão não é como vou enfrentar, como serei forte diante do vento, mas como me dará minha adaptação ao vento para que ele me leve àquele determinado lugar. O que farei para que este vento me conduza àquele determinado lugar? Talvez você está agindo, vamos dizer assim, da forma errada ou da forma certa, mas no momento errado. E talvez você esteja agindo da maneira errada no momento certo, e por isso as coisas não estão funcionando. Nossa vida é desta forma, nós navegamos nos mares tão difíceis e bravios, não é verdade? E os mares nos assolam, machucam a nós, turva totalmente aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós temos como convicção. Mas assim nós vamos levando o vento como um inimigo mortal,
como inimigo fidagal nosso, sendo que nós conseguimos, de alguma forma, usar toda esta situação ao nosso favor. E aí, como é que você enxerga o vento? E como você tem se portado diante do vento? Qual é a sua visão de vento, inimigo ou auxílio? Qual é a sua visão de vento? É a assolação ou a alegria? Em todo vento existe algo que possa ser produzido. Se você assistir um filme, uma série, um reality show de sobrevivência, você vai ver que eles usam, os especialistas em sobrevivência, eles usam até aquilo que seria contra ele na natureza, a favor para que ele possa sair da situação. É usar o vento a seu favor. A cobra, que seria o seu algoz, que seria a causa de sua morte, vira-se a refeição noturna que lhe salva da fome. O espinho que machucava serve como anzol para pescar o peixe. Não é apenas a situação, mas como eu lido com ela. Não é apenas o vento, mas a posição que eu deixo a minha vela no meu barco. Se eu deixar a minha vela de forma que ela não vai, se eu abaixar a vela, de nada adiantará ventar. O vento pode até derrubar meu barco, mas não vai me fazer chegar a lugar nenhum. Mas é a primeira coisa que você percebe, né? Principalmente nos filmes, os filmes de piratas. Aí tem aquela vela grande e quando bate aquele vento e os piratas, as pessoas ali precisam ir e navegar a uma velocidade maior, então eles já colocam 2, 3 velas e dão um jeito, e os marinheiros já ficam todos apostos ali, né, só para usar aquela situação ao seu favor. No caso da pipa, as crianças vão contra o vento, contra ele, para fazer a sua pipa, né, alçar o voo. Então, o que é que você precisa fazer para alçar o voo, para mudar a dimensão daquilo que você enxerga? Veja que o mesmo vento que destrói a casa é o mesmo que traz a energia para que ela se subsista. O mesmo vento que arrasa, que faz a muitos chorar, é o mesmo vento que fazem os navegantes e marinheiros sorrirem. Mas na vida existem os marinheiros que se utilizam do vento para benefício de sua sobrevivência, e aqueles que simplesmente desprezam o vento como se não fosse nada, como se fosse algo inútil ou algo destruidor, e nunca na existência parou para pensar que o vento, que ele sofre, que lhe causa o pavor, é o mesmo vento que lhe causará alegria, ou que lhe causaria alegria se você ousasse reconsiderar os ventos que sopram sobre o seu barco. Pense nisso. O vento chega para todos nós, mas os ventos não determinam o nosso destino, tampouco os nossos caminhos. São as velas que mandam na história. E aí,
Como é que está a sua vela? Em que sentido ela está apontada? Apontemos as nossas velas para o alvo que a nós está proposto. Apontemos as nossas velas e direcionemos o nosso barco rumo ao caminho da felicidade. Bom, galera, pensa nisso. Amanhã estaremos de volta aqui à tarde com o momento psicanalítico, o psicanaliticamente quebrando tabus, e à noite também, aqui com o nosso momento reflexivo. Os nossos atendimentos seguem e todos os nossos avisos também, tá bom? Estaremos aqui no WhatsApp dando o suporte que vocês precisarem. E podem chamar que estamos aqui todos apostos. Bom, galera, um beijo no coração de todos vocês. Tenham todos uma ótima noite e estamos juntos sempre. Até amanhã, se Deus quiser. Tenham todos uma ótima noite.